Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Oi, 12 horas é a hora certa em Rondônia e nós estamos aqui para o nosso Falando a Verdade. Pessoal bota as coisas no lugar errado e aí eu fico perdido, mas tudo bem, depois eu me acho, e quando eu me acho, eu acho que tudo fica mais fácil. Fica mais difícil ou impossível. Existe o difícil, o impossível, o fácil, existe? Vamos examinar esse assunto aqui e agora. O que nós chamamos de fácil nada mais é do que aquilo que já conhecemos muito bem. E por que conhecemos bem? Porque já convivemos com aquilo diariamente. Mas, se pensarmos bem, veremos que uma determinada coisa se tornou fácil depois de muito tempo de convivência com ela. Descobrimos então que fácil é aquilo que já fizemos repetidas vezes. Ótimo! Eu acabo de descobrir uma coisa muito importante. Se fácil é aquilo que já repetimos várias vezes, daqui para frente eu posso então transformar as coisas difíceis e impossíveis. Como? Começando desde já a conviver com a possibilidade de alcançá-las. Começando desde já a praticá-las. Começando desde já, e em pequenas doses, a fazer com que o impossível torne-se difícil. Mais adiante, fazendo o difícil tornar-se fácil. Sabemos que ver as coisas dessa maneira não é fácil. É até um pouco difícil, mas também impossível já não é mais. A partir do momento em que já descobrimos, pelo menos, qual é o caminho a seguir. Se a vida vai ser algo fácil, difícil ou impossível, isso vai depender de cada um de nós. Aquilo que nem sequer tentamos será sempre impossível. Aquilo que começamos a tentar agora é difícil. E aquilo que já fizemos há muito tempo tornou-se fácil. Com essas palavras, entra no ar Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa, e agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Anteontem, os generais recém-promovidos das 3 forças foram ser apresentados pelos seus respectivos comandantes ao presidente interino Michel Temer. Ao lado dele, pela primeira vez, apareceu a primeira-dama interina, digamos assim, a Marcela Temer, né, que fez brilhar os olhos dos oficiais generais, né, almirantes, brigadeiros e generais. Uma pela beleza, né, elegância, discreta,
mas outra, e principalmente porque ela cantou o hino nacional inteirinho, conhecendo a letra toda, o que é uma coisa rara hoje em dia, né? Eu pude observar que ela foi com um salto muito alto. Ela sem salto é mais alta que o marido, e demonstra que ela não se rebaixou, que tem personalidade, que não quis agradar o marido sem salto, que é positivo, enfim. Mas estamos falando de Almirante. Agora o Almirante foi condenado a 43 anos de prisão, a filha dele a 14 anos. Foi o juiz Marcelo Bretas, juiz federal como Sérgio Moro, do Rio de Janeiro, da 7ª Vara Federal. O almirante Otom Luiz Pinheiro da Silva foi condenado, né? Era tido como brilhante profissional, mas pelo jeito ele cedeu às tentações e cobrou propina junto com a sua diretoria na eletronuclear, usando uma empresa chamada Aratec, de que participava a filha dele. Foram propinas em obras de Angra 3, da usina nuclear de Angra 3, né? Executadas essas obras pela Engevix e pela Andrade Gutierrez. Falar um pouquinho de Olimpíada, uma ouvinte chamada Nafalha, classificou de bobagem o que eu disse ontem aqui, e eu vou repetir a bobagem. É que eu continuo a estranhar que haja competições antes da abertura da Olimpíada. É uma coisa muito estranha. A tocha nem chegou, não havia chegado ainda a pira de abertura, né? E já estavam jogando. Eu não consigo entender isso. Não consigo entender. E eu compreendo até a razão pela qual os americanos, os habitantes dos Estados Unidos, não entendem muito o jogo de futebol inventado pelos ingleses, né? Ontem, por exemplo, em 2 jogos, ninguém marcou ponto. Ou seja, durante 3 horas, 44 jogadores chutaram a bola, né? E não saiu ponto algum nesses 2 jogos de futebol. É outra coisa estranha, que provavelmente a Nafalha vai achar que é bobagem. O ex-ministro Paulo Bernardo, entre ser indiciado na Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público e agora convertido em réu por um juiz, passaram-se poucos dias, né? Um funcionamento rápido da justiça com a corrupção, o que é muito bom, né? Ele e mais 12 apóstolos foram enquadrados, são réus agora por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Por falar em organização criminosa, está havendo um mal-entendido. Um juiz de Goiás mandou prender 4 integrantes do MST que ocupavam a usina de Santa Helena. As pessoas dizem que é base na lei antiterror. Não é. É base na lei de organização criminosa. Parece pior ainda, né? Dizendo que as organizações terroristas se enquadram também como organização criminosa. A gente começa a ver as ações, né? Essas ações contra o público em geral, por exemplo, contra praças de pedágio, são claramente ações terroristas, mas são praticadas por organização criminosa, agora assim definida pelo juiz de Goiás. Alguma coisa não estava muito bem com o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, durante as férias. Ele mandou soltar o Paulo Bernardo. Agora, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que quer o Paulo Bernardo de volta à prisão, ainda mais agora que ele já é réu, né? Não há uma prisão temporária, preventiva, né? Alegando que Lewandowski se enganou. Pois agora o próprio ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, diz a mesma coisa, né? O ministro Lewandowski, que estava de plantão durante as férias judiciais, mandou soltar o prefeito de Marisópolis, do Paraíba, né? Condenado por desvio de verbas do Fundo Nacional de Educação. E agora o ministro Luiz Edson Fachin quer de volta o homem cumprindo a sua pena. E lembrando ao ministro Lewandowski que o habeas corpus já não havia sido aceito, havia sido negado pelo próprio Supremo.
E mais, Lewandowski mandou soltar o prefeito dizendo que ninguém pode ser preso antes que a sentença seja confirmada em instância final. E Luiz Edson Fachin está lembrando ao presidente Supremo que o próprio Supremo, por 7-4, já havia decidido em fevereiro que depois da condenação em segunda instância já é a hora de botar na cadeia. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas e 11 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia e está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Você está vendo, você vai andar na cidade aí, todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? E a esperança da comunidade é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é a nossa cidade de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas e 12 minutos. 12 horas e 12 minutos é a hora certa em Rondônia. Pelo menos 7 protestos devem acontecer hoje, dia da abertura dos Jogos Olímpicos. A organização da Olimpíada planeja fazer uma operação para abafar vaias contra o presidente interino Michel Temer. Na cerimônia de abertura do evento, hoje no Maracanã. A estratégia seria, segundo a Folha de São Paulo apurou, aumentar o som de uma música ou efeito sonoro de fundo em alto volume no estádio. Busca-se evitar que emissoras de televisão captem o possível momento constrangedor de Temer. Tradicional, a participação do presidente interino não deve durar mais do que 10 segundos. Cabe ao presidente dizer: declaro aberto os Jogos do Rio, celebrando a 31ª Olimpíada da Era Moderna. Ponto. Cerca de 45 chefes de Estado e de governo devem ir ao evento, dizem organizadores. A preocupação remete aos xingamentos e vaias contra a presidente Dilma Rousseff na Copa das Confederações em 2013 e no jogo de estreia da Copa do Mundo em 2014. Seu antecessor, Lula, foi vaiado nos Jogos Pan-Americanos de 2007. O governo Temer deve ser alvo de diversos protestos no primeiro dia dos Jogos. As forças de segurança prevêem 7 atos espalhados pelo Rio de Janeiro em diferentes horários. Uma das convocações sugere ao público da cerimônia da abertura que grite "Fora Temer" e leve cartazes contra o PMDBista. Bom, se forem gritar, fica constatado que o povo que gritou contra Dilma e contra o Lula, tá certo? Não era o pessoal que hoje é favorável ao Temer. Porque eles não poderiam estar vaiando ao mesmo tempo todo mundo. Até porque o Temer não passou por nenhum mensalão como o Lula, que em 2007 ainda amargava as notícias do mensalão, nem a dona Dilma, que em 2013 e 2014 já estava ali bem pertinho desse lava-jato, já começava a pipocar, e o governo e o povo, melhor dizendo, já começava a sentir no bolso os desmandos administrativos desta senhora. Falando a verdade. 12 horas e 15 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro.
Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 94. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 19 minutos, é a hora certa em Rondônia. A partir de agora, com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Filhote, com a gerência da Sueli Martins e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdecir Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. 2 bancos estrangeiros indenizaram o município do estado, o município e o estado de São Paulo, ou seja, o estado e a sua capital São Paulo, em 81 milhões e 500 mil reais, por ajudar a tirar do país dinheiro desviado de obras várias
pelo ex-prefeito Paulo Maluf. Maluf nega que tenha desviado verbas e possua contas no exterior. Então, se o banco reconheceu a necessidade de pagar, é porque reconheceu também o fato, né? Reconheceu que tem esse dinheiro lá. O Maluf, certa vez eu vi uma entrevista, disse, olha, quem quiser que fique, esse dinheiro não é meu, pode dar para quem quiser, estou fora. Eu não sei por que ainda não pegaram esse dinheiro e não recambiaram para o Brasil e colocaram aí para ajudar creches, ajudar entidades filantrópicas, Hospital do Câncer e outras coisas que precisam de tanto dinheiro. Esse dinheiro seria um dinheiro menos burocrático. Falando a verdade. 12 horas e 21 minutos. 12 horas e 21 minutos é a hora certa em Rondônia. A maioria da população brasileira quer que o processo de impeachment da presidente Dilma seja definitivo e que ela não volte ao poder. É o que diz o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado na última terça-feira. Do total, 64,8% dos entrevistados responderam que no processo de impedimento no Senado, Dilma deveria ser condenada. Opinaram pela absolvição 31% e 4,2% não sabem. O partido de Dilma também não aparece bem na pesquisa. Para 56% dos entrevistados, o PT é a sigla mais corrupta do país, bem longe do segundo lugar, o PMDB, que foi lembrado com 10,6% das citações, seguido pelo PSDB com 8,1%. Para 26%, o ex-presidente Lula é o principal causador da crise política atual, seguido pela Operação Lava Jato, com 23,8%, e pelo governo Dilma, com 23,4%. Eu acho que a Operação Lava Jato não tem nada a ver com a crise. Eu acho que a Operação Lava Jato é até para evitar uma crise maior. Porque se não houvesse a Operação Lava Jato, os incompetentes e desonestos continuariam nos seus postos e continuariam agindo como fizeram nos últimos 14 anos, 13, 14 anos. E a vaca caminhando celeremente para o brejo. Falando a verdade. 12 horas e 23 minutos. 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia. É hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. Antes de alugar um imóvel, verifique se há indícios de vazamento recente na pintura. Quais são os horários que o sol bate no apartamento, se as torneiras estão funcionando e se o volume de água no imóvel é normal. O advogado Átila Nunes, coordenador do Serviço em Defesa do Consumidor.com.br, lembra: em caso de condomínios, fique atento se há vaga de garagem, as regras em relação a festas, animais e o uso de áreas comuns do prédio para não ter surpresas futuras. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. Cardiocenter, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamento de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardiocenter, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior pode telefonar. É só ligar 32230088. Falando a verdade. 12 horas e 24 minutos. Janot pede ao Supremo Tribunal prisão do ex-ministro Paulo Bernardo. O Procurador-Geral da República recorre à Corte Máxima contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que em junho mandou soltar o ex-ministro do Planejamento, alvo da Operação Custo Brasil. O Procurador-Geral argumenta que o ministro Toffoli reconheceu expressamente o descabimento da reclamação de Paulo Bernardo, mas ainda assim
decidiu pela libertação. Olha, a coisa está começando a pegar. Há quem diga que esse comportamento do ministro Toffoli é porque ele durante muito tempo foi advogado do PT, foi ligado ao PT, etc., né? Então tem essa ligação, digamos, afetiva ou sentimental entre ele, o PT e os membros do PT. Mas quando ministro da Suprema Corte, ele não pode ser amigo de ninguém, ele tem que ser ministro da Suprema Corte. Falando a verdade. Agora, interessante, tem uns casos de sorte, né? Mas eu não quero falar... Bom, já que eu vou falar de sorte, eu vou falar logo aqui sobre o Rondon Cap, que depende muito de sorte. O Rondon Cap continua realizando sonhos. Cele seu Rondon Cap neste fim de semana e concorra a valiosos prêmios. Transmissão do sorteio ao vivo, todos os domingos a partir das 5 horas da tarde, aqui pela Rádio 95 FM. Com o Rondon Cap, você arrisca a sorte e ainda ajuda a Pai Brasil. Seja solidário. Rondon Cap. Fácil de ajudar, fácil de ganhar. Falando a verdade. Eu tenho a impressão que se essa senhora, cuja história eu vou contar agora, viesse para Porto Velho, ela ia ganhar no Rondon Cap. Olha só. Depois de sobreviver a uma cirurgia para remover um tumor canceroso, a britânica Sonia Davis, de 53 anos, achou que já estava com sorte o suficiente. Mas a felicidade foi ainda maior quando ela decidiu pedir para a filha comprar um bilhete da loteria europeia, a Euromillion. E a família ganhou 61 milhões de euros. Alguma coisa como 265 milhões de reais. A mulher vai dividir o prêmio com o companheiro Kate Reynolds, de 55 anos, com a filha Stephanie, de 23, e Courtney Davis, de 19 anos, e o namorado de Stephanie, Steve Powell, 30 anos. Cada membro da família receberá a bagatela de 53 milhões de reais. É brincadeira. Ela disse: eu fiz a cirurgia há uma semana. Sexta-feira foi o primeiro dia que eu senti que estava curada. Eu senti como se tivesse enganado a morte e me senti com muita sorte. Eu senti. E disse: vamos comprar um bilhete de loteria porque nós estamos com sorte. A mulher foi diagnosticada com a doença há 1 ano e decidiu operar em uma clínica de alta especialização nos Estados Unidos. Ela foi diagnosticada com um tumor em sua glândula paratireoide no início do ano e tinha organizado a cirurgia laparoscópica em um centro de tratamento líder mundial na Flórida. Eles me disseram que se eu não removesse o tumor, iria morrer. Contou Sônia, que disse ter passado por uma montanha russa de emoções nas últimas semanas. Companheiro, que montanha russa! Falando a verdade. 12 horas e 30 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos dar um intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Peça para o agendado.
Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. 95,1 95 FM. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do Sense, Senai e El, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. A seleção dos melhores flashbacks mixados em grande estilo. Clássicos Mix. Sexta, 11 da noite e reprise domingo, 9 da noite. 95. Essa é a rádio que você gosta. Rádio 95. Sábado, 9 da noite, você entra na pista da 95. Upgrade. O melhor da Dance Music. Upgrade. Prepare-se pra dançar. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com a segunda metade do nosso Falando a Verdade, edição desta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto de 2016. 5 de agosto. Sábado é 6 de agosto, né? Aniversário da independência da Bolívia, né? Lá vai ser um festão. No sábado, assim, então vai ter muita... Deixa pra lá. 12 horas, 33 minutos e 35 segundos é a hora certa em Rondônia. Na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelada em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron entrega em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 98424-0145. Falando a verdade. 12 horas e 34 minutos. 12 horas e 34 minutos é a hora certa em Rondônia. O relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, pela continuidade do impeachment de Dilma Rousseff, foi aprovado ontem com ampla maioria, por 14 votos a 5, na Comissão Especial do Senado. As regras das 2 etapas que restam para selar o destino da presidente afastada foram acertadas em seguida por senadores e o presidente do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski. Defesa e acusação terão direito a 6 testemunhas. A votação em plenário está marcada para a próxima terça-feira e o julgamento final deve acontecer ainda em agosto. Falando a verdade. Parece que há uma preferência do presidente do Supremo Tribunal que seja no dia 29 de agosto. Por outro lado, a maioria dos senadores gostaria que fosse dia 25 de agosto. Bom,
Eu disse, bom, eu não sei por que adiar ou postergar essa agonia. Não sei se é uma manifestação de masoquismo ou de sadismo. Falando a verdade. Com um mega esquema de trânsito e segurança, a cerimônia no Maracanã hoje marca o início dos Jogos. A cerimônia de abertura da 31ª edição dos Jogos Olímpicos toma conta do Maracanã às 8 horas da noite e decreta o início oficial da competição. Na primeira Olimpíada com refugiados e na América do Sul, a festa vai exaltar a tolerância entre os povos, o respeito e o cuidado com o planeta, segundo os organizadores. O Maracanã receberá um público de mais de 45 mil pessoas, representantes das delegações de 206 países e cerca de 40 chefes de Estado. Mais de 3 bilhões de pessoas devem assistir ao show pela televisão e pela internet. Desde o fim da noite de ontem, todo o entorno do estádio está bloqueado no mega esquema de trânsito e de segurança. Tem que fazer assim, porque pode aparecer um imbecil aí, com a bomba no bolso, e sem amor por ele mesmo, demonstrará o ódio dele por todas as outras pessoas. Falando a verdade. 12 horas 38 minutos. 12 horas e 38 minutos. É hora certa em Rondônia. É hora de alto papo com Boris Feldman. A Renault acaba de lançar a linha 2017 do Duster e do Oroch. Vale a pena lembrar que a marca francesa acertou em cheio ao lançar o Duster, que foi o primeiro concorrente do Ford EcoSport, que nadava sozinho de braçada no mercado brasileiro. E também ao lançar a picape Oroch, que criou um novo segmento entre as picapes compactas e as médias. Logo seguida pela Fiat com a sua Toro. O principal foco da Renault nessa linha 2017 foi tornar os motores mais eficientes com redução de consumo, mantendo o bom desempenho. E ela apelou até para o Engine Smart System, mais ou menos copiado da Fórmula 1 e que aproveita a energia elétrica gerada pelo alternador quando o motorista deixa de acelerar. E outras soluções para redução de consumo, como por exemplo a direção elétrica e os pneus verdes. Mas uma grande novidade na picape Oroch é que ela tornou agora disponível o câmbio automático de 4 marchas, até então só opcional no Duster. Preço da Oroch com motor 2 litros e o câmbio automático R$ 76.600. O que ainda falta na picape Oroch é a tração nas 4 rodas, que deverá ser a próxima novidade da Renault, pois a sua concorrente Fiat Toro oferece essa opção desde o seu lançamento. 12 horas e 39 minutos. A Faro Faculdade de Rondônia informa que as inscrições para o Vestifaro agendado continuam abertas. A Faro oferece os cursos de Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil e a dupla diplomação, Administração mais Ciências Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. A Faro participa ainda de programas governamentais como Enem, FIES e Ciências Sem Fronteiras. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br, ou pessoalmente no campus da Faro da BR 364, km 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3217-5151. Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. 12 horas e 40 minutos. 12 horas e 40 minutos é a hora certa em Rondônia. Segunda maior força do PT, a chamada Corrente Mensagem, vê risco de ruptura da unidade do partido com a aproximação de petistas
de líderes pró-impeachment e governo Michel Temer. Então já tem um segmento do PT que está se aproximando aí dos simpáticos ao impeachment e simpáticos ao governo Michel Temer. No comando do Banco Central desde 9 de junho e com ajuste fiscal sob desconfiança, Ilan Goldfein disse que as contas públicas estão sendo colocadas em ordem e as reformas tendo um avanço. As pessoas vão sentir a redução da inflação e isso vai afetar o humor. Afetar favoravelmente, né, o humor das pessoas. Interessante. Todas as vezes que muda um governo, é muito comum. O cara diz, não, eu tenho que arrumar a casa porque está tudo bagunçado. Estão vendo aqui o presidente do Banco Central, diz que está organizando tudo, porque o ministro disso, o secretário daquilo, o secretário de Fazenda, não, estava uma bagunça. Secretaria de Educação, não. Todo governo que assume, todo secretário que assume, todo ministro que assume, diz que tem que arrumar a casa porque o seu antecessor deixou bagunçado. Eu nunca vi um cara a cara entre um que está saindo e um que está entrando. Depois do cara entrar, tá? Vamos supor, o governador assume em janeiro. Então lá abril, maio, junho, botar ele para conversar com o seu antecessor. Porque o cara assume, por exemplo, quando o governador, o Ivo Cassol estava deixando o governo, disse que estava deixando não sei quantos milhões no caixa, na gaveta, tal, para pagar estava tudo pago, não devia nada. Passados uns dias o governador confuso muito, disse, não tem dinheiro nenhum aqui, é tudo conversa fiada. Aí ninguém botou os dois cara a cara, ficou um dizia uma coisa aqui, outro dizia lá, mas um longe do outro, 3, 4 dias de diferença entre uma afirmação e outra. Agora o ministro, presidente do Banco Central também, chamou o outro, escuta rapaz, tu não estava aí, tu não estava fazendo tudo certinho, como é que o cara chega agora e diz que está tudo bagunçado? E a gente é levado a crer no que está chegando, sabe por quê? Porque, por exemplo, nesse caso aqui do presidente do Banco Central, porque está dando certo o que ele está fazendo. O que o Temer está fazendo, está dando certo. O que o ministro Meirelles está fazendo, está dando certo. Então nós fomos levados a crer que antes havia muita incompetência ou má fé. Falando a verdade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, revogou ontem decisão do presidente do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, que contrariava entendimento da maioria dos ministros sobre início de cumprimento de pena após decisão de tribunal em segunda instância. Para o ministro Fachin, o Supremo Tribunal deve conferir estabilidade à sua própria jurisprudência. Eu acho que o ministro Fachin está coberto de razão, porque há poucos dias aconteceu isso. A maioria do Supremo decidiu de uma determinada maneira. Ainda que essa decisão contrarie a vontade de algum ministro, ele tem que se submeter a essa decisão, como ele gostaria que os outros se submetessem a uma decisão a qual ele fosse favorável. Agora, o tribunal reúne, a sua maioria decide, e esse ou aquele age de modo contrário, o que acreditar? Agora, será que o ministro, presidente da Suprema Corte Brasileira, se esqueceu? Está enganado? Se estiver, precisa procurar um neurologista e ver o que está acontecendo com o miolo dele. Falando a verdade. 12h45 é hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento
Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O passado no presente. Uma viagem no tempo. Clássicos 95. De segunda a sexta, à 1 da tarde. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos é a hora certa em Rondônia. E agora eu quero falar sobre a Ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na Ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles, eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a Ótica Cabeça Branca. Afinal, são 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, esta eu garanto. Falando a verdade. 12 horas e 49 minutos e nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade, edição desta sexta-feira, 5 de agosto de 2016.
A filha mais nova de Barack Obama está trabalhando como caixa num restaurante lá dos Estados Unidos. A mais nova dos Obamas, de 15 anos, trocou o luxo da Casa Branca pela correria de um restaurante familiar de frutos do mar na região turística que sua família frequenta todo verão em Massachusetts. Sasha, a filha mais nova de Obama, não quis perder uma experiência pela qual passam milhões de adolescentes do seu país a cada verão e está trabalhando como caixa num restaurante, informou ontem a imprensa americana. Ela recebe lá o correspondente a R$60 por hora. Trabalha jornada de 4 horas, ganha R$240 por dia. É uma grana razoável. Agora, o interessante, eu só queria saber como é que é o esquema de segurança, né? Se tem aquela mesma parafernália que tem aqui para o filho do Lula, essas coisas todas, e de uns e outros governadores que saem do governo e carregam não sei quantos homens da PM para garantir a sua integridade física. São mundos diferentes, né? Falando a verdade. O juiz Sérgio Moro afirmou ontem que a sua declaração de que as investigações em primeira instância da Operação Lava Jato, da qual é responsável, poderiam acabar no fim deste ano, foi mais um comentário de desejo do que uma previsão objetiva em audiência na comissão que debate medidas anticorrupção na Câmara dos Deputados. Ele confessou estar cansado, mas disse que o trabalho continuará enquanto houver material para ser analisado. A questão de acabar no final do ano foi um comentário que eu fiz e é mais um desejo, porque confesso que estou um pouco cansado. Mas não deu. E o ministro Edson Fachin revogou a decisão do Lewandowski, já vimos isso, né? Já vimos. Essa notícia que eu dei sobre o Sérgio Moro está publicada na revista Isto É, que circula nesse final de semana. O Sérgio Moro esteve ontem, né, na Câmara. A filha do Obama está dando uma lição para o mundo e para muito filho de gente metida besta aí que não quer trabalhar, porque eu não vou trabalhar porque o papai é rico. Para com isso, companheiro. E a revista Veja, que também circula nesse final de semana, traz matéria onde diz que Dilma não espera julgamento e opta pelo suicídio em carta enviada à comissão do impeachment no Senado. A presidente afastada deixa claro o que é confirmado por Lindbergh Farias, que não reconhece as instâncias do processo de que é alvo. Logo, ela não reconhece a legitimidade do Senado. Dado que o Brasil é uma democracia, mereceria cair mesmo que fosse inocente, só que ela não é. Dilma Rousseff, a presidenta afastada, encaminhou a sua defesa a um tribunal cuja legitimidade, na prática, ela não reconhece. Assim, de saída, antes mesmo que o Senado a condene, ela opta pela autocondenação. Escolheu o suicídio. Apelemos à história. Julgados costumam não reconhecer a legitimidade de tribunais em regimes ditatoriais. O Brasil é uma democracia. Aliás, essa senhora, ao longo do seu mandato, ela, vez por outra, deixou muito claro a sua carência de nexo entre o que ela pensa e o que ela fala, entre o real e o irreal. Ela sempre demonstrou, desde aquela história de engarrafar vento aí para... Pelo amor de Deus. Ela não está bem, ela precisa de cuidados médicos, eu não tenho a menor dúvida. Falando a verdade. 12 horas e 55 minutos é a hora certa em Rondônia. Chama aí o Zé Simão. Buenos dias, Boiça. Aguarda
macacada, vamos jogar Pokémon. Onde? Olha, breaking news. Opa! Boemba. Pokémon chega ao Brasil, agora que ninguém faz mais nada. Só deixar, já tava difícil. Ontem eu estava aprendendo aqui em casa com um amigo, na casa dele, na realidade, e apareceu um Pokémon na sala. Ah, é? Aí tudo bem, mas podia ter aparecido, sei lá, na Praça Roosevelt. Aí você tem que ir até a Praça Roosevelt pegar. Mas me diz uma coisa. Tem uma chave do Sinovaldo, muito boa, que o juiz Moro jogando Pokémon. Mas o Pokémon tem barba. É o Pokélula. Na realidade, a breaking news é essa. Juiz Moro caça Pokélula. Capturando. O Temer foi jogar o Pokémon e o Pokémon gritou: fora, Temer! Tem predestinada hoje? Tem, uma jogadora chinesa. Ah, é? Sim, ela chama Tan Ruim. Ah, não. Pode ver aí, T-A-N-R-U-Y-N, Tan Ruim. Tan Ruim pra caralho. Do América. Não vem com essa, não. Eu sei que os chineses vieram fazer no Brasil, vieram destravar PlayStation, viu? Porque jogar Pokémon. Olha tem aqui, também uma outra predestinada, Boixá, que é a mulher daquele doleiro Funaro que tá na Lava Jato. O nome dela é Raquel Albejante. Ele lava e ela albeja. Joga uma colherzinha da mulher na máquina de lavar e bate, né? Vai bate os dólares. E ela albeja os dólares. Excelência. Sim. Quer saber o seguinte? Você vai aprender a jogar Pokémon hoje, seu Tá louco, eu não quero nem saber. Eu ainda não sei mandar, não tenho WhatsApp ainda sequer. Olha que excelência, tem placa hoje aí? Temos uma placa, claro, Boixá. É maravilhoso. O brasileiro é cordial. É cordial e é preciso também. Sim, tá aqui no estacionamento da empresa de um amigo meu que ele mandou. Tá aqui: não estacione, vaga para diretor. Aí um cara escreveu embaixo: grande merda. Eu queria conclamar a população brasileira a agregar essa observação às incontáveis placas de estacionamento privilegiado. Juiz, exclusivo de juiz, exclusivo de deputado, exclusivo de senador. Aí embaixo: grande merda. Pode até fazer um adesivo, né? Vamos fazer um adesivo do PGN, presidente. O PGN produzia adesivos para distribuir para o seu eleitorado de grande merda. Grande merda, eles vão colando. Pá! Então tá lá. Viu lá? Vaga para presidente da empresa. Pá! Grande merda. Entrada exclusiva para autoridades. Pá! Grande merda. Hasta amanhã, excelência. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta semana, desta sexta-feira, desejando a todos um bom final de semana, muito descanso, uma boa tarde hoje. E na segunda-feira nós estamos de volta, eu e vocês. Até lá, tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.